Bom, gente, vamos dar sequência, então. Aqui é o nosso painel. Hoje, o último do dia por aqui. Investimentos com propósito. As empresas familiares como vetores de conexão transatlântica. Então, queria começar aqui com José Germano de Souza, é presidente da Associação das Empresas Familiares. Tudo bem? José Germano, tudo boa bom? Tarde. Boa tarde. Apresento também Gonçalo Rebelo de Almeida, ele é administrador do Grupo Vila Galé. Boa tarde. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Tiago Marreiros Moreira está aqui ao meu lado, sócio da Vieira de Almeida. Boa tarde, muito obrigado. E, por fim, Carlos Pacheco, diretor da Academia AICEP. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Legal. Eu tenho o prazer de estar aqui até mediando esse painel, por estar representando a Band, que é uma empresa familiar, né? Então, assim como a associação, é uma empresa que busca uma raiz forte e uma copa larga, né, para a gente ter estrutura e vida longa. Então, eu vou começar com o José Germano, fazendo uma pergunta, quais são os benefícios de uma empresa familiar, né, e as dificuldades também, que não é fácil. Obrigado pelo convite, para estar aqui a partilhar experiência. É um gosto, é uma honra estar aqui com estes irmãos brasileiros. Gostei muito de ver aqui os painéis anteriores, percebemos que as preocupações são comuns. A nossa dimensão e escala é que é diferente. Mas, para começar, quero partilhar com vocês o que é uma empresa familiar. As pessoas não têm muita consciência daquilo que é uma empresa familiar. Para começar, a empresa familiar é a família que investe o seu próprio capital, que arrisca o seu próprio capital. Não é o gestor que arrisca o capital do outro, perde o capital e depois vai ser despedido ou vai fazer outro projeto. A empresa familiar é aquela que investe o seu capital, arrisca o seu capital. E esta é a definição major. A partir daqui, como imaginam, um homem que investe aquilo que tem e que não tem, e que, se for preciso, hipoteca a sua casa e que consegue um financiamento bancário, sendo o risco todo seu, implica sempre com aquilo que é a família. E sua mulher, os seus filhos, vão estar sempre implicados no negócio. É empresa familiar quando esta empresa ou quando este risco não faliu. Quando a empresa não faliu, quando não desapareceu, porque correu mal, correu bem. Se correu bem, este homem consegue gerar ativo e, a partir daí, com filhos a crescer, começa a ter outras preocupações também sobre como transmitir o ativo para a família, como formar a família, como conseguir que os seus filhos, de alguma forma, estejam conectados com a família, os seus filhos, a mulher, etc. E aqui nasce sempre, desta forma, este modelo muito simples, nasce a empresa familiar. A empresa familiar, numa súmula, é aquela empresa que criou ativo, que gerou ativo, que pensou a longo prazo, que pensou para gerações, não pensou só no trade, no trimestre, ou no compra aqui e venda ali, para sair com ativo financeiro ou não, é aquela que pensa para gerações, gerar ativo para gerações. Eu represento aqui a família, a Associação das Empresas Familiares Portuguesas, mas também sou médico. Sou médico, sou administrador do meu grupo familiar. Mas a Associação das Empresas Familiares aqui, qual é o papel desta associação e da minha associação, da qual eu sou presidente? Gerar sempre as sinergias com as preocupações próprias das empresas familiares. Nós representamos mais de 400 associados em Portugal, podem ter consciência que as maiores empresas portuguesas são associadas da Associação de Empresas Familiares. Representamos um produto interno bruto muito, muito elevado e esta associação acaba por quê? Por criar sinergias entre sócios, trazer aquilo que é, de alguma forma, as preocupações que as empresas familiares têm sempre no que respeita fundamentalmente à governance familiar, à sucessão, ao legado familiar. Aqui aparece a figura, se quiserem, da preocupação sempre a preocupação sobre a sucessão e como é que eu tenho os meus filhos conectados com a empresa, as preocupações que eu tenho sobre comunicar bem com eles, a sensibilização sobre o legado, o ativo que eu criei para os meus filhos. A associação faz muito esta discussão, traz muito à discussão estes temas, traz muita consultadoria, obviamente, a estes temas
e acabam por se criar muitas sinergias positivas no sentido daquilo que são as preocupações das empresas familiares. Como imaginam, eu gosto e fomento na associação o exemplo das outras famílias. Todas as famílias têm protocolos próprios, formas de gerir a sua família, fórmulas de governance. Não há fórmulas perfeitas, nem todas as famílias são diferentes, todas as fórmulas de governance são diferentes, todas as formas de sucessão e de educação são diferentes, mas todas têm as suas formas. Eu posso-vos dizer que há famílias com protocolos de familiares, de forma de lidarem com os familiares, de dezenas e dezenas de páginas, como há famílias que têm protocolos de 2 linhas. E isso, ambas estão verdadeiras, ambas estão a fazer correto, tem tudo a ver só com a sua cultura familiar e com aquilo que foi toda a transmissão do legado do passado. A minha empresa familiar, eu sou aqui, se quiserem, sou médico, patologista clínico, Germano de Sousa, Laboratórios de Análises Clínicas. Vocês já podem ter ouvido falar da minha marca. Fundamentalmente somos segunda geração, líderes nacionais. O nosso papel é sempre servir o doente, mas hoje aqui, no que respeita às famílias, tenho sempre preocupação com os meus filhos. Como podem imaginar, também temos esta preocupação. E o porquê das empresas familiares e o porquê do seu poder. Eu trago este meu exemplo porque é um bom exemplo. Eu não posso brincar com a minha empresa, não posso brincar com o meu nome. O meu nome é o que eu tenho no meu bilhete de identidade, é Germano de Sousa. Os meus 2 filhos rapazes chamam-se Germano de Sousa. Eles, desde pequeninos, desde que nasceram, vão na rua e em todos os bairros vêm uma loja, um posto de colheita Germano de Sousa. Eu tenho mais de 600 locais no país. Portugal é pequenino, eu tenho mais de 600. O que acontece é que há um grande respeito pela marca, há um grande respeito pelo legado. Esta transmissão, esta educação, eles perguntam-me, o que é aquilo, pai? Depois perguntam, pai, mas como é que o pai organiza o negócio? As preocupações que os miúdos, quando começam a crescer, têm. Depois é preciso comunicar muito bem com eles, dar-lhes a perspectiva daquilo que é ambição, mas também aquilo que é perspectivas sobre podes ou não vir trabalhar para a empresa, etc, etc. Isso tudo é bom comunicar, é bom partilhar com os filhos sobre isso. Liberdade para escolherem aquilo que querem fazer, mas terem sempre a perspectiva daquilo que podem ou não estar ligados à empresa. Para terem uma ideia, eu tenho 4 filhos, a minha filha mais velha é escultora, é artista. Portanto, é um problema que eu já não tenho. Ela hoje em dia é artista, eu tenho é que ser mecenas dela, não é? A partir daí vai ser tudo gestores e outras coisas diferentes. Bom, mas teria muitas histórias para contar, não quero tirar a palavra aqui aos meus colegas de fórum e muito obrigado. Então vamos dar sequência aqui. Agora, Gonçalo, você viu seu pai, Jorge, começar a construir o Império, né, o Império Vila Galé. Hoje o Brasil tem a 2ª maior rede, né, de hotéis espalhados pelo mundo, né, distribuídos. Rio de Janeiro tem 2 hotéis. E você costuma falar que o Brasil não é só sol e praia. O que é o Brasil? O que é o Rio de Janeiro também? Né? O que tanto encantou a Vila Galé? Não, essa nota é importante porque eu costumo dizer aqui aos meus amigos, quando me dizem eu já conheço o Brasil, já fui ao Brasil e tiveram uma experiência num resort do Nordeste, ou tiveram 2 experiências, e dizem que conhecem o Brasil, e eu já lá fui mais de 60 vezes a 15 dos estados e continuo a dizer que não conheço o Brasil porque há efetivamente uma diversidade muito grande de estado para estado, cultural, de paisagem, de natureza, de clima, de gastronomia, e, portanto, eu diria que são vários destinos e vários países dentro de um país só do ponto de vista turístico. E, no fundo, foi isso que nos levou e que levou principalmente o meu pai, não foi só a caipirinha que o levou ao Brasil e, portanto, teve ali uma visão de que nós, só para se perceber o contexto, esta expansão para o Brasil dá-se no final da década de 90, em 2001 concretizamos a abertura do primeiro hotel, já tínhamos uma posição relativamente sólida em Portugal, já tínhamos 10 hotéis em funcionamento, estávamos a preparar a abertura de mais, e já tínhamos presença e experiência em Portugal de regiões e de hotéis de resort na região do Algarve, hotéis de cidade na região de Lisboa e hotéis de cidade na região do Porto. Portanto, já tínhamos, por um lado, presença em mais do que uma região em Portugal, já tínhamos 10 hotéis, já tínhamos uma operação com algum fogo e começámos a olhar para o Brasil, ou seja, foi também uma época em que várias empresas e empresários portugueses olharam para o Brasil, em diferentes áreas e setores de atividade, não apenas turístico, quando a TAP estava a começar a desenvolver e a aumentar o número de ligações aéreas ao Brasil.
onde havia também uma visão de que o turismo mundial estava em crescimento, ou seja, também havia uma evolução positiva dos dados do turismo mundial e muitos mercados europeus, entre eles o português, estavam à procura de novos destinos. E isto fez-nos olhar, olha, vamos diversificar um bocadinho o risco e tentar descobrir outros destinos. Os portugueses sempre tiveram um sonho, uma paixão por visitar o Brasil e conhecer o Brasil, e portanto havia sempre alguma afinidade. E portanto o Brasil explorámos esta hipótese. E o que é que nos agradou? Por um lado, havia, podendo ser melhor, já havia algumas ligações aéreas da Europa para o Brasil. O Brasil tinha, infelizmente, isso ainda é uma realidade, tinha pouco turismo europeu e nós achámos que, como nós aqui éramos fortes na captação dos mercados do norte da Europa, que haveria alguma facilidade de levar esses mercados do norte da Europa para o Brasil. Mas depois o que é que encontramos lá, do ponto de vista turístico, é aquilo que sustenta e que nos mantém e que nos faz crescer no Brasil. O Brasil consegue reunir vários ingredientes que tornam um destino sustentável, porque não é só... E agora aí entro na resposta concreta àquilo que era a pergunta, não é só sol e praia. E, portanto, há muitos destinos no mundo em que aquilo que têm para oferecer, não tem mal nenhum, porque continua a ser a principal razão porque os clientes viajam no mundo e não vai deixar de ser, ou seja, o maior número de turistas a nível mundial viaja por motivos de sol e praia. Mas a seguir entra a parte cultural, e enquanto que outros destinos nas Caraíbas não têm, por exemplo, a componente cultural tão forte, embora Cuba, onde também estamos agora, também tem, o Brasil tem uma componente cultural. E é fácil combinar em muitas das cidades, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro é um exemplo disso, e portanto o Rio é um dos pontos que oferece a combinação de sol e praia com cultura. E depois tem um conjunto de outros ingredientes, ou seja, há um Brasil do interior, há o Brasil da serra, das paisagens e do turismo de natureza, que também hoje no mundo está a crescer. Há o turismo gastronómico, o Brasil também tem uma riqueza gastronómica, com gastronomia de diferentes regiões e de diferentes inspirações, e portanto nós agora acabámos de entrar o mês passado num estado famoso no Brasil pela gastronomia, que é Minas Gerais, e portanto com a abertura de Ouro Preto também, e portanto tem a gastronomia, tem a música e a animação, e portanto que é outro fator que por norma complementa bem o turismo, e tem uma coisa fundamental que são as pessoas. E, portanto, as pessoas gostam genuinamente de receber os outros. Aquilo está no ADN dos brasileiros, gostarem de receber e de ter relacionamento humano. E, portanto, para alguém que se quer posicionar como destino turístico, ter isto já na base já é um bom pontapé de saída. E, no fundo, aqui de forma resumida, e para não monopolizar um bocado também a conversa, foi isto que nos levou ao Brasil, foi isto que nos encantou e é isto que nos faz manter e continuar a crescer e a procurar oportunidades no Brasil. E, Tiago, a gente está vendo, são 2 casos de sucesso, são 2 empresas e é muito difícil, né, você continuar esse legado, né, você vir trabalhando nessas gerações, a preparação dessas gerações. Para quem está começando, a dificuldade é ainda maior. Quando você tem uma coisa estruturada, realmente a sequência é mais fácil. Qual a importância de você ter uma estruturação jurídica e fiscal nesse começo? Bem, eu começaria por dizer que, efetivamente, não sei se estão a ouvir, não, que, efetivamente, por um lado, há, como dizia o José há pouco, um aspecto de continuidade que é muito importante, ou seja, quando falamos de empresas familiares, há um legado e há uma aprendizagem, há um aspecto formativo que é muito importante. E, portanto, para não começarmos do zero, desde logo, se conseguirmos ter uma base que muitas vezes é organizada, em alguns casos, em family office, ou que é, enfim, que é apoiada por aquelas que foram as pessoas que também apoiaram inicialmente os projetos, isso já é uma ajuda bastante importante e então eu diria que esse aspecto de formação que se vai fazendo e que, aliás, a Associação de Empresas Familiares também procura, de alguma maneira, dinamizar aqui em Portugal, que é a convivência entre as várias gerações e a possibilidade de visitarem as empresas e de conhecerem um pouco as experiências de outras pessoas, eu diria que é um aspecto muito importante para quem está a começar. É tentar não repetir os erros que outros já cometeram, é tentar aprender uns com os outros, é tentar conhecer, no fundo, as experiências de outros e muitas vezes até daí nascem parcerias interessantes para se começar os negócios. Naturalmente, também há às vezes aqueles empreendedores que querem começar sozinhos, querem fazer algo diferente, querem ser eles próprios os precursores do novo negócio. E aí, enfim, eu acho que, por um lado, sonhar, enfim, acho que é fundamental, acho que tem que se ter uma visão
e sonhar e não achar que há qualquer coisa impossível é sempre fundamental. A estruturação jurídica e tributária hoje em dia são, eu diria, fundamentais do ponto de vista, seja da competitividade, seja de poder zelar por uma sustentabilidade e por uma regulação adequada do negócio. Porque, por exemplo, se pensarmos que eu posso não fazer um negócio sozinho, posso fazer um negócio com um sócio, um parceiro, regular desde logo, essa relação desde o início é fundamental para que as coisas corram bem. Como em qualquer contrato, como em qualquer casamento, que também é um contrato, é fundamental existirem regras desde o início e, no fundo, estipular o que é que acontece se um dos sócios sai, como é que, no fundo, as maiorias se formam ou não formam, quem é que vai ter poder decisório. Portanto, todos esses aspectos são absolutamente fundamentais. O aspecto tributário é um aspecto que, em qualquer empresa hoje em dia, como eu dizia, é um aspecto de competitividade fundamental e chama a atenção também para quem está a começar negócio. Muitas vezes temos a ideia, e eu lido muito às vezes com startups em que isso acontece, que é aquela ideia, bom, eu tenho uma ideia para começar o meu negócio, isto vai começar, mas ainda não sei bem como é que vou estruturar. É fundamental estruturar no início. Porquê? Porque quando, normalmente, por exemplo, uma startup faz o scale-up e, portanto, se valoriza, se eu não tenho uma estruturação adequada do ponto de vista tributário inicialmente, provavelmente, quando vou fazer exatamente esse step-up no negócio, posso ter surpresas indesejáveis e posso não conseguir, efetivamente, seja conseguir vender, por exemplo, para um private equity, uma parte do meu negócio para escalar com eficiência fiscal, seja para competir, enfim, noutros mercados ou no meu mercado, com alguém que fez esse trabalho adequadamente. Portanto, resumidamente, acho que é um trabalho que deve ser feito, obviamente à sua escala. Quando se começa, muitas vezes temos que também saber fazer as coisas à escala devida, mas depois, à medida que o negócio vai evoluindo, também tem que ter esse acompanhamento para assegurar que, enfim, que é eficiente e que é sustentável. Agora, Carlos, a ICEP trabalha ajudando empresas com oportunidades de negócio, né, com internacionalização e com uma expansão, né, com uma atividade exportadora. Quando que essa empresa está preparada para esse momento? Tem uma chave ou não? É sempre um risco? O risco é inerente à vida, ele está sempre lá, todos os dias corremos riscos. Aquilo que nós podemos fazer é diminuir ou mitigar esse risco. E a mitigação desse risco, sobretudo para empresas que estão em fase de internacionalização, tem sobretudo a ver com preparação, preparação e preparação. Conhecer aquilo que são as dinâmicas dos mercados externos, procurar conhecer aquilo que são os seus clientes e, sobretudo, onde é que eles estão. É preciso conhecer quais são os melhores canais de distribuição e testá-los. É preciso também testar aquilo que é o seu produto, verificar se ele tem aderência ao mercado, se o mercado o quer, se ele responde de facto a uma necessidade ou a um problema que é colocado pelos seus potenciais clientes. Portanto, há aqui um grande grau de preparação que precisa de fazer. Precisa também de verificar se o seu produto se a empresa tem capacidade de produção, no caso dos serviços, se eventualmente os seus serviços são escaláveis ou não, e também testar, sobretudo, em eventos internacionais, como, por exemplo, feiras, se o seu produto tem aderência ou não. Eu costumo comparar isto um pouco como aquilo que nos acontecia há uns anos atrás. Há uns anos atrás, quando íamos visitar uma cidade, comprávamos um mapa de papel e depois passamos para uma brochura, para o guia da cidade. E hoje, toda a gente não precisa desses materiais, mas continuam a precisar do Google para se conseguir conduzir, para se conseguir orientar nas cidades e tirar o melhor proveito dessa oportunidade. No caso das empresas, as empresas também continuam a precisar de uma bússola. E eu trouxe uma comigo. Hoje em dia todos temos uma bússola no telefone, portanto isto serve perfeitamente para explicar aquilo que quero dizer a seguir. E a ICEP pode ser precisamente a bússola das empresas que estão a procurar abordar os mercados externos, orientando-as na direção dos melhores mercados, orientando-as na direção dos melhores clientes ou daqueles clientes com os quais faz sentido as empresas portuguesas se relacionarem, ou ainda direcionando na direção dos caminhos mais seguros que as empresas podem seguir. A ICEP tem uma presença internacional muito grande, nós estamos em 50 mercados, o que significa que nós temos 50 delegações que sabem muito do mercado onde estão.
Isso é diferente de uma empresa que cai de paraquedas num mercado qualquer e de um dia para o outro espera conseguir fazer milagres. E a importância dessa presença da ICEP no mundo talvez seja ilustrada quase com um episódio anedótico. Eu fui delegado da ICEP na Austrália durante 3 anos, entre 2017 e 2020, e um dia chegou-me lá um pedido de uma entidade que queria ir a uma feira de bicicletas. E identificava muito claramente o que era essa empresa de bicicletas. Eu olhei e disse, não conheço. Eu procurei e não encontrei. Eu telefonei e ninguém sabia. A feira já não existia há muitos anos, mas essa empresa ia a uma coisa que não existia. E, portanto, obviamente, com os olhos da ICEP, foi possível impedir aqui um pequeno deslize que não fazia sentido nenhum acontecer. E é esse o papel da ICEP, ser o radar das empresas portuguesas nos mercados externos, ajudando a orientá-las em função daquilo que são os seus objetivos e também em função daquilo que o mercado oferece. Portanto, quando é que a empresa está preparada para avançar para os mercados externos? Em primeiro lugar, quando os conhecer muito bem. Em segundo lugar, quando fizer uma boa seleção. Depois, quando encontrar o melhor método de entrada. Não é seguramente de paraquedas, como aqui antecipei, é seguramente através de passos pequenos. Passos pequenos, começar eventualmente por uma primeira exportação, depois passar para um momento de uma instalação ou de uma presença física nesse local e por aí além. Ou então através de outros métodos, eventualmente menos ainda onerosos, como por exemplo o e-commerce no caso dos produtos, eventualmente também dos serviços. Portanto, quando conhecer o mercado, quando conhecer o cliente, quando souber como é que se entra, é provavelmente esse o momento de dizer vamos embora. E, Germano, de 70% a 80%, né, das empresas portuguesas, 70% das empresas portuguesas são familiares, né, e elas geram 50% dos empregos de Portugal. Hoje, a associação, você estava falando, são mais de 400 associados. Né, você tem empresas com mais de 200 anos, outras com menos de 10 anos. Você tem 20% ali dessas empresas com CEOs da 4ª geração, inclusive. A gente pode afirmar que, hoje, uma empresa de sucesso em Portugal não é só uma empresa de sucesso familiar, é uma empresa de sucesso para a economia de Portugal, que faz a economia girar. Sim, quando falamos de sucesso, falamos sempre em pensar futuro, não é? Pensar futuro e crescimento e legado e conseguir que a empresa vingue no futuro. E isto faz sempre pensar, a empresa familiar tem um olho, tem uma cara, dá confiança, a confiança da família que já está cá há muitas gerações. Isso faz a diferença. E eu acredito que o momento que estamos a viver em Portugal, neste momento, é um momento muito positivo. Eu acredito que Portugal, hoje em dia, é uma terra de oportunidades. Vocês podem não ter consciência, mas nós saímos de mais de 3.000 dias de uma política de passividade, destruição, com um forte teor comunista, se quiserem, com o Estado prestador e limitador daquilo que é os movimentos das empresas. Hoje em dia temos um Estado social, democrata, liberal, que acredita no mercado, com tendência para ser menos prestador e ser, obviamente, bom regulador, competente e financiador. Isto acontece hoje em Portugal, mas eu acredito que Portugal, hoje em dia, é uma terra de oportunidades, confiante no futuro. E as empresas familiares posicionam-se claramente como os parceiros de confiança. Eu não tenho a grandeza do Grupo Vila Galé, nem pensar, respeito muito, estive lá até a passar férias neste fim de ano, com os meus filhos todos, em Maceió, e gostei muito. E não tenho essa grandeza de ir para o Brasil, até porque o meu mercado no Brasil é um mercado bem entregue, bem maduro, com uma dimensão que não é a minha, tenho que respeitar isso. Mas como sou família, tenho investidores brasileiros que confiam em mim. Hoje em dia tenho a honra e o privilégio de ser sócio do maior grupo de saúde brasileiro, por exemplo, em Portugal. Não é o grupo diretamente, mas é, se quiserem, capital ligado à família. E isso é importante. Porquê? Porque as famílias, nós temos uma cara, temos um nome, temos um legado, temos uma confiança. Isso transmite muita confiança. Isso é muito importante. E obviamente, neste meu exemplo, temos boutiques de saúde, coisas muito, muito interessantes que estamos a fazer em Portugal, com investidores brasileiros, na escala portuguesa.
sem a pretensão de se fazer grupos de saúde de escala nacional. Não é essa a intenção. Está-se a fazer coisas bonitas desta forma. Porquê? Pela confiança gerada, neste caso a minha família, mas as empresas familiares prestam-se a que este olho no olho tem uma cara, amanhã não fugiram, não deixaram de estar cá. Isso aí faz toda a diferença e é nisso que eu acredito. As empresas familiares são a identidade do país, claramente. Para quem está de fora e olha, as empresas familiares, nós somos os representantes de Portugal, sem dúvida nenhuma, e por isso estamos cá hoje e vamos estar cá no futuro. Muito obrigado. E Gonçalo, agora eu vou voltar no tempo e lembrar do Gonçalo menininho, que começou colocando etiqueta, né, com preço nos produtos de uma mercearia que estava sendo inaugurada junto com o Hotel Vila Galé. Então, é um reforço da raiz, né? É quando você bota a mão, quando você acredita, quando você está do lado da família e você projeta um futuro, né, de tudo que está sendo construído. Uma empresa hoje, eu tenho certeza que essa união ajudou muito com os clientes, ajudou muito com todo mundo que hoje frequenta o Vila Galé e se hospeda em toda a rede. Uma empresa, se ela pensar no retorno rápido, no hoje, é praticamente fadada ao fracasso. Você tem que realmente, ali regando, você precisa colocar e pensar em futuro. Sim, eu acho que, e reforçando um bocadinho aquilo que foi dito, é esta preocupação pela continuidade, pela longevidade, que marca muito a diferença no modelo de gestão. E, portanto, quando isto não acontece, por oposição a isto, temos um modelo imediatista que está preocupado com os bónus anuais e com os cumprimentos do trimestre e com a valorização bolsista e, portanto, às vezes, para se conseguir isso, toma-se decisões que são inimigas da continuidade futura. E, portanto, eu posso dar um exemplo, se fosse aplicado à área da hotelaria, e que seria muito fácil para todos entenderem. Eu, se quisesse maximizar os resultados deste ano, cortava drasticamente os investimentos na manutenção do hotel e, portanto, não tinha já um impacto imediato, o meu resultado operacional melhorava significativamente, mas o hotel ia começar a ter críticas e comentários negativos que iam prejudicar a performance futura. E, portanto, isto é um exemplo extremo, mas de como algumas medidas de gestão só a pensar maximizar os resultados trimestrais ou semestrais podem prejudicar a continuidade da empresa. E, portanto, nós não fazemos isto e, portanto, é o oposto a isto. Temos uma visão, por um lado, de proteção da marca e do nome, porque não deixa de haver aqui uma ligação de dar a cara e, portanto, se houver algum problema, alguém tem que dar a cara e é a família, e é o nome e é o meu pai que dá a cara, é o primeiro a dar a cara sobre os problemas e, portanto, essa responsabilização é muito importante neste modelo de gestão. E, no fundo, é esta visão e este orgulho daquilo que se construiu, ou seja, tudo o que foi feito até à data, nos últimos 40 anos, no fundo, da manutenção disto. Nós depois temos também, obviamente, um negócio de longo prazo, porque são investimentos em ativos que é suposto, e os investimentos também são de longo prazo. Portanto, mesmo o nosso próprio modelo de negócio hoteleiro, ele pressupõe, nós fazemos hoje um investimento num hotel, o retorno é para vir daqui a um número de anos significativo. Portanto, a própria natureza do negócio já é de longo prazo. E depois, porque não estamos a pensar na lógica de... Obviamente que queremos valorizar a empresa, mas não é valorizar no sentido de maximizar a venda a alguém daqui a um ano. E, portanto, isso também muda muito os modelos de gestão. E é isso que eu acho que faz com que muitas das empresas familiares, ao terem esta visão de futuro... Depois eu acho que há outra vantagem que também, pode já não ser regra, mas pelo menos é no nosso caso, e é um fator de diferenciação que é o estar muito próximo do negócio, ou seja, conhecer o negócio, conhecer como é que as coisas aconteceram, conhecer ainda um número muito significativo de pessoas. Nós estamos a falar de uma realidade que hoje são mais de 5 mil colaboradores, espalhados pelas diferentes geografias e dos hotéis, mas saber ouvir as pessoas. E, portanto, como nós estamos num negócio onde os colaboradores são muito importantes na prestação do serviço, portanto, é uma componente, uma coisa é a estrutura, mas a estrutura ela até é facilmente copiável, mas depois há a componente humana da prestação do serviço, e eu acho que o ADN das empresas familiares permite uma ligação sempre mais próxima e um grau de afetividade. Como nós estamos num negócio também emocional e afetivo, isto traz um valor acrescentado à gestão e à marca.
E, portanto, eu acho que isto é efetivamente fundamental para a continuidade da empresa e pretendo manter esse legado, que vem do exemplo ainda diário do meu pai, que aos 76 anos ninguém acredita que trabalha 16 horas por dia, sábados e domingos, com um gosto que é invejável e que está ali a assistir, que tem a maior paixão, que é outro fator que motiva, que é também a paixão pelo negócio, ou seja, é um amor, uma dedicação que não é fácil encontrar em gestores externos. Não é? E normalmente encontra-se muito na primeira geração, nos empreendedores que criaram aquilo, e o grande objetivo é tentar perdurar que esse amor, essa paixão, essa emoção pelo negócio passe. Não é? E acho que esse é um dos objetivos das empresas familiares. Tiago, o Brasil está no topo dos 10 países, né, de investimento estrangeiro em Portugal. Tem uma expectativa para os próximos 3 anos de um aumento de 50%. Por que desse movimento? Né? Fala-se numa expansão para a Europa. Né? Por que o Brasil vem tanto para cá? Bem, eu na verdade tenho o gosto e privilégio de já acompanhar o mercado brasileiro aqui a partir de Portugal e de visitar regularmente o Brasil há mais de 20 anos. E, portanto, já conheci vários movimentos de ida de portugueses para o Brasil, alguns movimentos empresariais do Brasil para Portugal, mas acho que, efetivamente, nós neste momento estamos a viver um momento absolutamente singular em relação àquilo que foram as tendências que ocorreram de investimentos mais pontuais, ainda que relevantes, primeiro de grandes empresas portuguesas no Brasil, depois de algumas empresas brasileiras grandes também em Portugal. E, na verdade, é muito interessante porque isto também tem tudo a ver com a família, ou seja, tudo começa com a família. E, a partir do momento em que Portugal passou a ter um conjunto de instrumentos que atraem pessoas, famílias, que quiseram vir para Portugal porque, efetivamente, sentiram que Portugal poderia ser, por um lado, um lugar seguro, um lugar onde são bem recebidos, um lugar que, do ponto de vista de negócio, é também ele um lugar de oportunidades, onde se podem fazer determinadas experiências de expansão em ambiente controlado e ambiente conhecido, mas também há aqui um aspecto geopolítico, obviamente, bastante relevante, que tem a ver com as mudanças que ocorreram. Enfim, basta ver o que se está a passar com os Estados Unidos. Nós, aliás, tal como temos bastante investimento brasileiro, também temos, neste momento, um investimento norte-americano bastante relevante de famílias que estão a mudar e que, aliás, também é muito interessante, porque para os brasileiros, eu acho que isso também torna o ambiente de negócios aqui em Portugal ainda mais interessante e, portanto, estamos a ver muitas parcerias a surgir exatamente nesse âmbito. Depois também há um aspecto que eu, aliás, tenho procurado divulgar no Brasil e que, para empresários que estão a começar a querer fazer a tal diversificação, que eu acho que é uma diversificação que anteriormente acontecia mais dentro do Brasil. O Brasil é um mercado gigante e, portanto, para alguém que está a começar o seu negócio, internacionalizar, às vezes é internacionalizar dentro do Brasil ou nos países em redor do Brasil. Ou, enfim, para um empresário brasileiro, muitas vezes também os Estados Unidos era um mercado mais óbvio. Neste momento, aquilo que eu tenho acompanhado é, por um lado, o desejo, por exemplo, na área industrial, que seria uma área menos provável. Nós temos acompanhado vários industriais que têm vindo para Portugal e que já abriram em Portugal, que querem abrir unidades industriais em Portugal. E, para isso, iria acrescentar um aspecto, onde aqui a ICEP também poderá dar aqui uma perninha, que é o facto de nós termos fundos comunitários que são extremamente importantes, hoje em dia, não só para os empresários portugueses, mas que estão acessíveis a qualquer empresário que se estabeleça em Portugal. E, portanto, Portugal tem um pacote único que, aliás, enfim, tem vindo a ser aproveitado, mas que ainda tem um potencial de aproveitamento muito grande e muitos empresários brasileiros não conheciam sequer quando estavam a vir para Portugal. Portanto, já queriam vir para Portugal porque era um mercado seguro, um mercado que enfim, que era mais acessível e com o qual tinham culturalmente uma afinidade. Hoje as famílias estão cá e, portanto, o facto de estarem cá famílias que se estabeleceram, que conhecem também os empresários portugueses e que elas próprias passam uma palavra e um testemunho de confiança em relação àquilo que aqui está a acontecer, eu acho que isso virou completamente o jogo e, portanto, acredito muito, como o José dizia, que há oportunidades muito boas para serem levadas a cabo entre empresários portugueses e brasileiros e acho que, aliás, é uma parceria muito interessante porque os empresários brasileiros, pela sua escala, muitas vezes têm uma experiência diferente, têm capital. Portugal sempre foi um país que teve uma falta de capital ao longo de centenas de anos e os empresários portugueses são empresários que também gostam de estabelecer parcerias, que têm uma visão internacional do negócio
e, portanto, eu acho que, enfim, temos todas as condições neste momento para poder ter nos próximos anos, como antecipava já na sua pergunta, de facto uma frutificação das relações empresariais e das relações pessoais, familiares, entre famílias e empresas de ambos os países e, portanto, confio que isso possa levar a que tenhamos todos, enfim, um futuro bastante promissor aqui em Portugal. Agora, Carlos, toda empresa busca um alargamento da base de clientes, mas não sabe como. Às vezes se vê ela estacionada. O que ela precisa? Investir em quê? Tecnologia, infraestrutura, para ela conseguir sair dessa inércia, para ela conseguir acelerar a empresa? Bom, estamos de acordo que qualquer empresa precisa de fazer crescer a sua base de clientes para gerar valor para os acionistas, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para a sociedade em geral. A questão então é como fazê-lo. Ter infraestrutura e ter tecnologia é extremamente importante, já lá vamos, mas é pouco se não tiver aderência a uma estratégia e se não houver um foco na execução dessa estratégia. Não basta querer, é preciso, de facto, ter um plano para lá chegar. E esse plano vai um pouco ao encontro daquilo que eu dizia há bocadinho, um plano para conhecer os mercados, um plano para conhecer quem são os seus clientes, onde é que eles estão, quais são os melhores canais, investir muito em dados. Nós hoje vivemos a era dos dados. O tempo do achómetro, da ciência do achómetro, do eu acho que pode ser assim, já não conta, já não vale a pena. Hoje os mercados estão cada vez mais competitivos, são cada vez mais exigentes e é preciso investir forte na coleção de dados ou na compra de dados para conhecer o cliente, para conhecer o mercado, para conhecer as tendências, para não se correrem riscos desnecessários, que era, aliás, uma questão que estávamos aqui a elaborar há bocadinho. Depois é preciso muito foco da equipa de marketing e de vendas em torno daquilo que é um objetivo. E depois, finalmente, é preciso que o produto da empresa que está a ser internacionalizado seja testável e também seja escalável. E agora, voltando à questão da estrutura. E sim, qualquer empresa que queira abordar os mercados externos, se não tiver estrutura, dificilmente vai conseguir ser bem-sucedida nos mercados externos. E essa estrutura pode ser emprestada, se quisermos utilizar a expressão, através de um representante no local, através de um distribuidor, através de um parceiro que esteja do lado lá e que possa dar suporte ao negócio, ou então através da decisão de se instalar diretamente no mercado, sozinho, ou fazendo uma joint venture, ou então através de uma aquisição ou outras formas de internacionalização. Depois a tecnologia. Tecnologia extremamente importante, é impossível fugir a ela, mas depois de ter a estratégia. E hoje, quando se fala em tecnologia ligada à internacionalização, vem de imediato à memória o tema da inteligência artificial. E hoje a inteligência artificial é extremamente útil para fazer determinadas funções, nomeadamente ajudar a fazer pesquisa sobre mercados, sobre informação regulamentar, sobre leis do país que se quer abordar, ou então para ajudar em algumas tarefas de marketing, como simplesmente traduzir para a língua do mercado, ou eventualmente preparar brochuras, preparar algum material promocional ou de vendas no mercado. E, portanto, respondendo à sua pergunta, sim, uma empresa tem que ter estrutura, porque se não tiver estrutura, as pernas vão fraquejar e não vai conseguir andar nos mercados externos. E tecnologia, sim, a tecnologia pode dar uma grande ajuda. Falando de uma em específico, a inteligência artificial é hoje incontornável para uma empresa que se queira internacionalizar, porque internacionalizar significa obter informação, muita velocidade, muito depressa, queremos saber tudo de forma muito rápida e a inteligência artificial pode nos dar um grande boost nesse trabalho. Agora, Gonçalo, Germano, só para a gente encerrar, e aí vocês podem falar por experiência de vocês, até em relação à família, à geração. Já se investe em alguém na família, sabendo para continuar, ou às vezes não adianta, é só o DNA, tem que estar junto, tem que ter nascido ali com essa força para tocar o negócio. Você deu exemplo, sua filha, que é escultora, do Gonçalo também, partindo para arquitetura. A mais velha é farmacêutica. Farmacêutica, Vai ser farmacêutica, pode ser está a medicina concluir também. o curso. Por outros lados, ou não, você já tem que nascer com isso. Não, nós no fundo, vou falar até um bocadinho do exemplo que o meu pai seguiu comigo e que o Germano já tinha falado, era dar alguma liberdade.
não é? No fundo, dar a liberdade, eles terem várias opções, saberem que a empresa existe, o que é que a empresa faz, mas darem essa liberdade para não condicionar e não forçar e não ser uma coisa que depois vai gerar frustrações, porque eu queria era ser escultor e afinal obrigaste-me a vir para aqui e, portanto, eu nunca quis isto e, portanto, gerar esse tipo de discussões que não têm interesse nenhum potenciar. E, portanto, dando essa liberdade e deixando que seja uma opção, quase que dos próprios, quererem ingressar na empresa e no... Depois há outra coisa que eu recomendo, e que também, no fundo, só estou a falar muito do caso particular, que é dar provas de que se merece. Ou seja, depois, em determinada altura, há uma coisa que é família, negócio é negócio. E, portanto, e sabemos isso, nem toda a gente poderá ter condições, para uns porque não gostam e outros porque não terão condições ou não têm aptidões. Cada pessoa tem, não tem mal nenhum, está tudo certo. Cada pessoa terá as suas valências. E, portanto, em determinada altura também tem que se perceber quais são as condições e que funções é que as pessoas podem desempenhar ou vir a desempenhar dentro da empresa. Porque depois, quando se atinge determinada dimensão, já está muita coisa em risco e em causa, e vários ramos da família. E depois, quanto mais alargada for a família, mais complexo depois vai ficando este processo. Também é preciso depois, em determinada altura, ter essa barreira, dizer... As condições para trabalhar aqui tens que dar provas disto ou daquilo, as condições serão estas, também é importante que isso fique definido. Mas no fundo, obviamente que há sempre, eu acho que internamente toda a gente tem aquele desejo e interesse que algum sinta o mesmo gosto e a mesma paixão e dê continuidade. Tenta-se não se expressar, não é? Portanto, eu tenho 3. A primeira que está em farmácia, a segunda vai para a arquitetura, a terceira quer ser médico. Até agora ainda tenho aqui algum trabalho subtil para fazer no sentido de os convencer. Mas pronto, há mais ramos. Eu tenho irmãs, as irmãs têm filhos e, portanto, há aqui depois um leque muito mais alargado de possibilidades futuras. Vamos ter uma série de hotéis no Brasil de longevity e de casas de apoio à terceira idade, de alguma forma, não é? Liderança com o neto médico. Ou então trocamos, eu tenho uma farmacêutica e um médico. Pois, pode vir um bocadinho. É por aí, não é nada. É verdade. É verdade, é verdade. É assim é que vale, isso é que vale. Eu corroboro tudo o que o Gonçalo disse e o meu desejo mesmo é que eles cresçam independentes e possam, de alguma forma, diversificar os investimentos do family office. De alguma forma, prefiro isso do que ter 4 meses. Nós somos... O meu pai, a minha irmã e eu, patologistas clínicos, somos muito especializados no que fazemos. É uma área de grande especialização, máxima especialização médica. Eu não ganhava em nada em ter mais 4 médicos da família patologistas. Não é nada isso que eu queria. Eu quero que eles, para trazerem valor para a família, primeiro que tudo, gostava que eles fossem buscar outras áreas que sejam apaixonados por isso e depois podem ou não estar conectados com o investimento da família. Pode ou não investir em algum projeto, mas gostava muito mais que houvesse diversificação, também por causa da questão da diversificação de risco, não é? Por um lado, diversificar risco noutras áreas de investimento familiar, por outro lado, uma decisão estratégica de qualquer grupo familiar pode ser decidir até sair do negócio, não quer dizer que não saia do negócio, e depois não ficar com o ónus dos netos virem perguntar, então agora que eu sou médico, patologista, vendeste o laboratório? Não quero passar por isso. Vi muitas histórias no passado destas e não gostei. E por isso acho que não é por aí. Claramente é os miúdos fazerem o caminho deles e aí sim depois haver a educação para serem investidores, serem empreendedores. Vejamos. E gestão de ativo. Gestão de ativo. Pode ser financeiro ou não, não é? Mas é por aí. Então, Carlos, Gonçalo, José Germano, Thiago, muito obrigado pela participação de vocês. A gente encerra aqui, então, o nosso primeiro Brasil Investment Summit. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui com a gente, a todos que nos acompanharam também pelas redes sociais da Band. Obrigado, boa noite, bom retorno. E temos agora um coquetel ali fora para a gente aproveitar. Obrigado.